Olá! Vários autores se debruçaram sobre uma questão básica: o que são os intelectuais? Gramsci vai desenvolver em múltiplas páginas a reflexão a respeito do assunto, mas também podemos encontrar uma reflexão a respeito dos intelectuais em Karl Mannheim, no seu livro Ideologia e Utopia. Dentre os autores que também se debruçaram sobre esta questão, encontramos Georg Lukács. Sobretudo porque, para Lukács, nenhuma ideia é inocente. As ideias que circulam no espaço social ou as ideias que circulam na sociedade, elas têm força para se constituírem em ideologias, em mecanismos para colocar os indivíduos em ação para realizarem determinados projetos de sociedade. É nesse sentido que Lukács voltará a sua atenção em um texto de 1848, desculpem, num texto de 1948, intitulado Da Responsabilidade dos Intelectuais. 1948 é o período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial. A conclusão, o término da Segunda Guerra Mundial, colocou algumas questões ideológicas a serem debatidas. Uma delas é de como o pensamento filosófico contribuiu para o surgimento de expressões políticas como o nazismo e o fascismo, mas também como que o pós-guerra não eliminou o fetichismo social, e sim criou novos momentos para que o fetichismo social, a mistificação social, pudesse se produzir e reproduzir. É neste sentido que ele está encaminhando as reflexões neste texto. Dirá Lukács: durante a Segunda Guerra Mundial, muitos esperaram que o fim do regime, a aniquilação do regime hitleriano, tivesse também por consequência a erradicação da ideologia fascista. Por outras palavras, esperava-se que o fascismo morresse com o fim do regime nazista ou do regime fascista na Itália. Entretanto, dirá Lukács, as bases econômicas e políticas do renovamento do fascismo hitleriano foram preservadas e desenvolvidas no domínio ideológico. Isto quer dizer o seguinte, que, embora o regime fascista, nazifascista, tenha sido derrotado, os elementos ideológicos que acompanhavam aquele campo de pensamento continuaram a se fazer presentes no interior da sociedade. De tal modo, diz Lukács, que hoje, ali na década de 40, do pós-guerra, de tal modo que hoje a ideologia hitleriana é uma questão de atualidade e não uma simples questão histórica. Com isso, ele está atentando para o fato de que o nazismo não termina com o regime nazista, assim como o fascismo não termina com a derrota de Mussolini na Itália. É possível que determinadas ideias continuem a circular no interior das relações sociais, adquirindo outras formas, outras modalidades de expressão. Isto faz com que, sobre os intelectuais, pese
uma grande responsabilidade, ou, como diz Lukács, há uma pesada responsabilidade sobre a inteligência, os intelectuais, em razão da permanência da ideologia fascista em outras modalidades. Não há dúvidas, diz Lukács, que a política de Hitler conduziu a horrores, como, por exemplo, aquele de Auschwitz. A quebra sistemática da convicção, o nazismo representou, por exemplo, a quebra sistemática da convicção da igualdade de todos os homens, como se isso fosse natural. Lembrando que o nazismo é um enfrentamento com a razão. Um dos primeiros teóricos a serem fortemente combatidos pelo nazismo foi Hegel. Disto fica evidente como que o regime nazista e a ideologia nazista, ela se respalda no irracionalismo e não na defesa da razão. O nazismo é a bestialidade organizada que vai encontrar ressonância em milhões de indivíduos que não haviam compreendido ou não haviam atingido o grau de consciência necessária para refletirem sobre o caráter irracional daquele terreno ideológico. Pelo contrário, o que se verificou foi a presença de amplas massas na Alemanha que acabaram abraçando o ideário da raça pura, entre outras bandeiras que representavam uma negação do humano e não uma reafirmação ou expansão do humano. Isto indica, observa Lukács, que não existe concepção reacionária do mundo inocente. Se não existe concepções inocentes, seja ela em várias formas de expressão do pensamento, menos inocente ainda é a concepção reacionária de mundo proposta pelo nazifascismo. Mas o nazifascismo, sobretudo o nazismo na Alemanha, ele não brotou do nada. Lukács observa que ele foi buscar elementos naquele pensamento que ele classifica como sendo o pensamento filosófico irracionalista. Aquele pensamento que, a pretexto de defender a razão, na verdade, sepultava a razão, sepultava os elementos mais avançados da civilização e da convivência entre os homens. Uma das expressões deste irracionalismo, para Lukács, vai ser o desenvolvimento de teorias eminentemente, essencialmente subjetivistas. Aquelas que vão olhar fundamentalmente para a vida subjetiva e não para as condições concretas nas quais esta vida subjetiva se desenvolve. Daí que é necessário também responsabilizar uma parte da intelectualidade daquele período do pré-Primeira Guerra Mundial e também do pré-Segunda Guerra Mundial pela adesão que as massas realizaram a este ideário reacionário. Observará Lukács que Hitler não tirou tudo da sua própria cabeça, não criou apenas uma invenção essencialmente subjetiva. Ele se apropriou de elementos filosóficos que circulavam no interior da Alemanha e os readaptou para construir o seu campo ideário reacionário. Ou, como dirá Lukács, Hitler retomou de todas as correntes filosóficas conservadoras, ou então daquela filosofia da vida,
tudo aquilo que, em matéria de conteúdo reacionário, estava presente nas discussões de salão, naquelas discussões acadêmicas, nos cafés, no comércio, nas conferências universitárias e em ensaios de reflexão, né? Ensaios que circulavam demagogicamente em todas as partes. É, então, absolutamente necessário, diante disto, diz Lukács, que a inteligência, ou seja, a intelectualidade progressista, se levante, a fim de desmascarar estas formas de ideologia que, em seu conjunto e através dos seus representantes, os mais distintos, sob o pretexto de apresentarem uma leitura moderna do mundo ou uma leitura mais contemporânea do mundo, na verdade, fornecem elementos para o pensamento conservador. Fazendo uma ponte, observemos hoje a ideia de narrativa, como que o pensamento pós-moderno ou o ideário pós-moderno está fornecendo para o pensamento conservador a leitura de narrativa, ou seja, cada um tem a sua verdade. Consequentemente, não existe o real. O que existem são interpretações do real, sob o pretexto de ser um avanço em relação ao pensamento marxiano, que, segundo os pós-modernos, condenaram os homens a uma determinada teleologia dentro da história, naquela falsa interpretação de que, para Marx, o proletariado inevitavelmente realizaria a revolução. Sob o pretexto de superar, por exemplo, o pensamento de Marx, abriu-se a porteira para várias formas de expressão irracionalistas no mundo moderno, das quais a pós-modernidade é seguramente a mais evidente, que podemos encontrar nas livrarias, nos debates acadêmicos, nos congressos e naqueles grandes interlocutores da mídia. Não raro, vamos ver que a fala destes interlocutores é uma fala que não toca na questão da classe, não toca na questão da exploração, mas toca em questões como representação, identidade, urbanidade, entre outros temas. E, com isso, a base econômica da sociedade continua à margem da reflexão, como se, aparentemente, esta base nem mesmo existisse. Daí, esta preocupação ou esta argumentação de Lukács de que é absolutamente necessário e se constitui em uma grande tarefa da intelectualidade progressista desmascarar esta ideologia no seu conjunto, inclusive aquela que está contida nos representantes mais distintos desta ideologia. Mostrar, no caso ali, ele estava falando do fascismo, mas hoje podemos pensar também na questão do pós-modernismo, mostrar como estas formas de ideologia, no caso ali, o fascismo, decorreu né, como uma necessidade histórica das premissas que estavam contidas naquele pensamento irracionalista. O nazismo não nasce do nada. As formas de expressão conservadoras na sociedade não nascem do nada. Esta identificação, ou este retorno de indivíduos fazendo a suástica, ou então lendo no palanque o Mein Kampf de Hitler, entre outras expressões que julgávamos legadas ao passado, isto não nasce do nada. Isto nasce também de um caldo cultural que está alimentando cotidianamente, não o pensamento racionalista, o pensamento em defesa da razão, e sim de formas de pensamento que, sob
sob o pretexto de serem mais avançados, na verdade, fornecem a base para a expressão de novos irracionalismos. Portanto, observará Lukács, o pensamento existente naquele período, no pré-Primeira Guerra Mundial e no pré-Segunda Guerra Mundial, bem como aquele que permaneceu e se expandiu posteriormente com o término da Segunda Guerra Mundial, foi criando uma atmosfera intelectual de fascistização da realidade, de fascistização da concepção do mundo, e vem se alimentando continuamente, sob formas veladas, esta fascistização do mundo. Dirá Lukács, seríamos limitados se nós acreditássemos que a nova reação, aquela que se desenvolve hoje, naquele período do pós-guerra, segue obrigatoriamente no plano ideológico o mesmo caminho que a antiga ideologia. Trabalhasse necessariamente com os mesmos meios intelectuais. Com isso, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que este pensamento conservador ele se reformula. E ele pode até mesmo travestir-se de pensamento mais avançado, de pensamento mais crítico, quando, na realidade, continua alimentando todas as formas de irracionalismo para compreender o mundo contemporâneo. Naturalmente, diz Lukács, a essência geral de toda a reação à nossa época, a época do imperialismo, é a mesma: a pretensão à dominação do capital monopolista, o perigo constante que decorre das ditaduras fascistas e das guerras mundiais. Aqui ele está se referindo a um contexto bem específico, que é aquele que inauguraria a Guerra Fria, naquele período do pós-guerra. Mas é importante observar o quê? Que Lukács está atrelando estas formas de pensamento à própria dinâmica assumida pelo desenvolvimento capitalista. O capitalismo, ao fetichizar as relações sociais, também atua não conscientemente, né? Às vezes produções conscientes, mas nem todas produções são feitas conscientemente, no sentido de fortalecer elementos do irracionalismo, a não transparência da realidade e a dificuldade de se aprender efetivamente o que é a realidade, conduz à elaboração de certas formas de pensamento que se convertem até mesmo em modismos, como temos observado continuamente no espaço universitário, e não se percebe como que naqueles modismos estão contidos todos os elementos do irracionalismo moderno, ou, como diria Lukács, um novo fascismo, que deve obrigatoriamente buscar, no plano ideológico, este novo fascismo, ele busca se impor com métodos distintos daquele de Hitler, mas que, no entanto, reproduz ou alimenta o irracionalismo que estava presente no regime hitleriano. É extremamente provável, prossegue Lukács, que esta nova etapa do desenvolvimento do imperialismo, portanto, aquela nova etapa de desenvolvimento do capitalismo no pós-guerra, não se chamará de fascismo. Ou seja, aparentemente, o fascismo ele foi superado. No entanto, Lukács observa que as práticas fascistas elas tenderam a assumir novas dimensões. Veja-se, por exemplo, que se leia, por exemplo, o próprio culto mistificado à democracia, como se a democracia representasse a igualdade de todos os indivíduos ou fosse a expressão da liberdade real entre todos os indivíduos. Você não precisa ter um regime militar para que determinadas ideias se imponham ao conjunto dos homens como se fossem verdades absolutas e inquestionáveis.
neste movimento, assiste-se na leitura lukácsiana a uma fascistização da realidade, uma vez que o pensamento ele fica cada vez menos aberto à crítica. Basta vermos, por exemplo, quem emite as palavras ou as análises em uma rede de televisão. Não se chamam aqueles discordantes, e sim todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, partilham de um determinado ideário. Portanto, todos falam a mesma linguagem e apresentam esta linguagem como a verdade absoluta dentro daquela realidade. É a este mecanismo que Lukács está chamando por uma fascistização da realidade, sem a presença necessariamente de um Hitler ou de um regime nazista. As tendências fascistas, portanto, se desenvolvem hoje, só que elas trabalham com métodos bastante distintos. Métodos estes que aparentemente valorizam a discussão, mas que, no entanto, uniformizam a discussão, não dando espaço para o contraditório. Lukács observa ainda, nesse sentido, que estamos diante de um novo fascismo. E seu desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento deste novo fascismo no terreno ideológico. Lembremos que Lukács está se referindo aqui a como que estas ideias elas passam a circular no interior das relações sociais. Quando ele está falando de novo fascismo, ele não está falando na presença das estruturas militares da Alemanha hitleriana, ou então das estruturas militares da Itália de Mussolini. O novo fascismo é no sentido de que o terreno da ideologia, ele, em determinado momento, derrotou o regime militarizado da Alemanha e da Itália, mas ele não rompeu totalmente no plano ideológico com os mecanismos fascistas de pensar. Lukács observa que fazer esta resposta a este novo, construir a resposta a este novo fascismo, vai exigir uma tarefa maior ainda do que foi aquela que antecedeu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e também os primeiros momentos posteriores, né, ao término da Segunda Guerra Mundial, que vai exigir uma tarefa e uma grande responsabilidade da inteligência, da intelectualidade. Uma tarefa que não é pequena, pelo contrário, é imensa. E por que é imensa? Porque no pós-guerra, os mecanismos de fetichização social se aprimoraram, se estenderam. E a tal ponto que os indivíduos deixam mesmo de ver os mecanismos de mistificação social como mistificação social. Cada vez mais o homem da vida cotidiana não percebe, por exemplo, como que está dentro de uma realidade mistificada. Portanto, a tarefa e a responsabilidade da inteligência não é mais pequena, pelo contrário, é muito maior. É ainda tempo, estamos ainda no tempo de dar uma nova orientação à evolução ideológica dos principais povos da cultura, ou ao menos tentar deter a evolução reacionária e agora em franca expansão deste novo fascismo, destas novas formas conservadoras de pensamento, deste novo irracionalismo. Para isto, prossegue ele, é necessário, entretanto, antes de tudo, a clareza no domínio ideológico. Não se combate este novo fascismo alimentando ideologias irracionalistas com outras formas de ideologias irracionalistas contemporâneas. Mas por onde se chega a esta clareza? O que significa aqui a clareza? Pergunta Lukács. Dirá ele, não é
a expressão formal de clareza de ideias, em um sentido mais de que se tenha noção disto ou daquilo. Mas ter clareza é saber onde que, no estágio civilizatório, nós nos encontramos e qual é o caminho que vai ser seguido por este estágio civilizatório, para onde ele está apontando, para onde ele está tendendo, e o que podemos fazer para intervir, influenciar nesta orientação, ou seja, mudar o curso desta orientação. Não basta apenas saber que vivemos dentro de uma sociedade onde existe desigualdade. Não basta apenas saber que vivemos numa sociedade onde existem preconceitos raciais. Não basta apenas viver em uma sociedade onde sabemos que homens ganham mais do que mulheres. É necessário compreender como estes elementos são elementos constitutivos de uma sociedade e como não é possível combater estes elementos, apontando para um caminho civilizatório distinto, sem compreender aquilo que funda estes elementos. E o que funda estes elementos não é o imaginário, não é a representação, não é a identidade ou qualquer outra terminologia que se queira criar. O que funda a possibilidade de compreensão desta realidade é voltar os olhos para o econômico, ou seja, para as relações sociais de produção. Como é que os homens produzem e reproduzem a sua existência e como, a partir deste modo de produção e reprodução individual e coletivo da existência, se estrutura uma determinada superestrutura ideológica, política, religiosa, como fazia lembrar Marx na crítica da economia política. Daí, Lukács colocar, seria hoje de uma urgente necessidade, e hoje dele é 1948, se era urgente antes, é mais do que urgente hoje, seria hoje de uma urgente necessidade que a economia política tome hoje este lugar para a inteligência, para os intelectuais. Ou seja, os intelectuais precisam retornar àquele processo de olhar para a base econômica da sociedade, e não apenas para as manifestações supraestruturais da sociedade. Nas manifestações supraestruturais da sociedade, tentarão equacionar tudo pela questão jurídica, quando, na verdade, a questão jurídica é apenas uma forma de expressar-se da base material da sociedade. Daí que seria, hoje, uma urgente necessidade que a economia política assuma um lugar de destaque para a inteligência. A economia, no sentido de Marx, como ciência das formas do ser, das determinações da existência primárias dos homens, como ciência das relações reais dos homens entre eles, as leis e as tendências da evolução destas relações. Portanto, é necessário voltar a compreender o que é o capitalismo, e não as manifestações fenomênicas do capitalismo. A realidade mostra, entretanto, continua Lukács, tendências diametralmente opostas, ou seja, o pensamento não estava tendendo para o resgate da razão, e sim para o aprofundamento do irracionalismo. E Lukács vai citar, por exemplo, o caso do existencialismo francês. A realidade mostra, entretanto, tendências diametralmente opostas. A filosofia, a psicologia, a história, etc., do período imperialista são, da mesma forma, conduzidos a rebaixar as conquistas econômicas obtidas pelo pensamento que buscava uma compreensão racional da realidade, difamar as leituras que voltam a atenção para a base econômica, considerando-as superficiais
e não essenciais, e até mesmo indignas de fornecerem uma compreensão profunda do mundo. Quando hoje dialogamos com essas novas gerações seduzidas pela pós-modernidade, é comum ouvir manifestações do tipo: querem explicar tudo pelo econômico, quando, na verdade, existem outras realidades que brotaram no processo. E perde-se de vista que estas novas realidades a qual estão se referindo nada mais são do que as expressões fenomênicas da base material. Não é ao acaso que, dentro da literatura acadêmica contemporânea, pouco ou quase nunca encontramos referências ao econômico. Encontramos referências à modernidade, pegando, por exemplo, Anthony Giddens: a realidade é um jogo de encaixe ou desencaixe, ou então de que a realidade é composta de narrativas, ou então cada um tem a sua forma de interpretar, e várias outras formas de vulgarização que, sob o pretexto de quererem explicar o mundo moderno, na verdade, fetichizam ainda mais este mundo moderno já fetichizado pelas próprias relações sociais de produção. Ora, quando se abandona o terreno da economia, das relações sociais de produção, qual é a consequência? Pergunta Lukács. E ele responde: ora, como ele não vê as bases objetivas, reais, de sua própria existência social, o intelectual vai cada vez mais sendo vítima da fetichização dos problemas sociais, vai sendo vítima da fetichização que ele procura combater, vai sendo vítima da fetichização dos problemas sociais e, por intermédio desta fetichização crescente, torna-se uma vítima impotente de não importa qual demagogia social. E o que seria esta demagogia social? Seria aquela de que os problemas serão resolvidos, por exemplo, basicamente pela prática dialógica, ou então, basicamente, pela instauração desta ou daquela lei protetiva a estes ou aqueles indivíduos. Isso não quer dizer que estender o terreno da lei não seja importante, mas é necessário compreender como que as leis são manifestações supraestruturais de uma determinada base social, de uma determinada base da sociedade. Elas têm expressão real, mas esta expressão real só pode ser compreendida em toda a sua profundidade a partir do momento em que for atrelada, for entrelaçada com a base que funda esta expressão supraestrutural, e esta é a base econômica. Uma das fetichizações bastante frequentes no mundo moderno, dirá Lukács, é a fetichização da democracia. Não se examina, por exemplo, a democracia por quê e a exclusão de quem. Não se pergunta jamais qual é o conteúdo social real de uma democracia concreta. E este não questionamento é um dos principais pontos de apoio do neofascismo, que vai se desenvolvendo no interior da realidade do pós-guerra. Além dessa, há a fetichização da aspiração dos povos à paz, aquela paz abstrata. Atualmente, com a guerra da Ucrânia, Lula tenta formar uma comissão da paz que vai resolver os problemas envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Notem como é de atualidade a leitura que Lukács está colocando aqui em 1948. Em seguida, há a fetichização da aspiração dos povos à paz, mais frequentemente sob a forma de um pacifismo abstrato ou o desejo de paz, que produz, em geral, também a passividade. Ou seja, se os governantes vão negociar a paz, não tem por que ficar pensando em como este mundo pode ser transformado. Há também, neste sentido, uma fetichização da ideia de nação.
a ideia de nação, vai obstaculizando a compreensão de que os indivíduos não são socialmente iguais dentro de um território, que eles estão divididos em classes, que eles são indivíduos que exploram ou então são explorados, que são indivíduos imersos em contradições. Mas a ideia de nação fetichiza a realidade. Daí que é necessário romper, portanto, ou trazer à tona o questionamento de todas estas formas de fetichização da civilização, que é uma marca deste mundo pré-Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra, mas também do pós-Segunda Guerra Mundial. Lukács conclui este texto, datado de 1948, colocando a seguinte pergunta: o que significa, com efeito, a fetichização? Responde ele: isto quer dizer que não importa qual fenômeno histórico vai ser deslocado de seu terreno social e histórico, que seu conceito abstrato, a maior parte do tempo, alguns traços dos conceitos apenas aparecem, vai ser fetichizado, mistificado, através de uma existência pretendidamente autônoma em uma entidade própria. Não dá para pensarmos, por exemplo, a questão racial deslocada da questão econômica. Não dá para pensar a questão do arroxo salarial deslocada da questão econômica. Não dá para pensarmos mesmo questões como essas levantadas pelos movimentos LGBTQIA+, sem pensarmos também a questão econômica. No entanto, a fetichização da realidade leva a crer que estas questões podem ser resolvidas independentemente da base econômica da sociedade existente. Daí dizer Lukács que isto quer dizer, a fetichização, quer dizer que não importa qual fenômeno histórico é deslocado de seu terreno social e histórico, portanto, de sua base real, transformado em um conceito abstrato, que, por sua vez, também vai ser fetichizado e passa a existir pretendidamente como uma forma autônoma, como sendo uma entidade própria. A grande performance da economia política autêntica consiste precisamente em dissipar esta fetichização, em mostrar concretamente o que significa um fenômeno histórico qualquer dentro do processo de seu desenvolvimento. O que é seu passado e o que é o seu futuro. E conclui Lukács: a burguesia reacionária, aquela que quer manter os seus privilégios e quer que o mundo continue a ser tal como ele estava sendo, aquela burguesia que gostaria que continuasse a poluição dos rios no norte do país, que continuasse a extração ilegal do ouro, ou então da cassiterita, que se continuasse a devastar as florestas. A burguesia reacionária sabe muito precisamente por que ela procura, por sua ideologia, difamar a economia política autêntica, ou seja, aquele pensamento que procura criticar a sociedade capitalista nas suas bases. A burguesia reacionária, ela tem consciência disto. A burguesia reacionária sabe, consequentemente, de uma maneira bem precisa, porque ela busca, através do campo ideológico que abraça, difamar a economia política autêntica, assim como a reação a todas aquelas tentativas que se pretendem críticas. Hoje, portanto, é de um interesse vital para esta burguesia eliminar a capacidade de reflexão sócio-histórica e eliminar, inclusive, o pensamento crítico da inteligência, da intelectualidade. Ainda que uma parte considerável desta intelectualidade não possa ser transformada em parceiros incondicionais da reação imperialista,
é necessário, ao menos, que ela reavive as suas forças, que ela retome a orientação a orientação de reconstrução do pensamento crítico. E isto só é possível se esta parcela da intelectualidade que não capitulou ao irracionalismo, decisivamente regressar à base econômica da sociedade. Pensar o econômico não como o que determina tudo, e sim o econômico como o determinante em última instância, aquilo que no limite molda a realidade social. E finaliza Lukács. Numerosos intelectuais ressentem hoje da falta de liberdade e percebem como a civilização está verdadeiramente ameaçada. Numerosos deles se levantam contra o imperialismo, contra os preparativos para uma civilização de caráter de neofascismo ou novo fascismo. Mas é necessário sempre ter a clareza de que isto só é possível de ser feito quando se resgata o pensamento crítico. E a base do pensamento crítico é a ciência econômica política dentro dos parâmetros legados pelo pensamento marxiano. E com isto, Lukács conclui as suas reflexões neste belo texto sobre a responsabilidade dos intelectuais no período do pós-guerra. Uma reflexão que continua essencialmente atual. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui discutindo os textos clássicos, os autores clássicos, tentando contribuir não para o irracionalismo, e sim para a retomada daquele pensamento que pensa uma civilização para além da sociedade de classes. Até uma próxima.